Ei, pessoal, eu sou a Nayara Silva. Ei, pessoal, eu sou Virgínia Viana. Nós Nós somos somos no Mama Mama Pode. Pode. Isso mesmo. Mais uma vez aqui com você. Gostaríamos de conversar sobre as histórias, né? Sobre essa dor do outro e como que ela não diminui a nossa dor, né, Nayara? Como é que a gente pode fazer isso? É porque muita gente veio falar conosco, né, lá do nosso segundo episódio, sobre que as nossas famílias também têm uma história, né? Claro que elas tiveram uma história para agir assim conosco de alguma forma. Né? E aí a gente queria falar um pouco disso, sobre da dor do meu pai, sobre a dor da minha mãe, sobre a dor que eles também têm, né? Não quero contar uma história única, mas eu quero contar a deles de modo que não diminua a minha dor, porque eu não posso justificar e ignorar, né, aquilo que eu senti, não é verdade? Assim, então eu tenho muito cuidado, principalmente em atendimento, quando os meus pacientes, sabe, Nayara, eles começam explicando o porquê os pais deles fizeram determinadas coisas com eles, sabe? E mesmo aqui agora, se eu começar a explicar por que eu ajo assim, eu também estou diminuindo a dor da Elis. E ela sofreu e sofre com as violências que eu, né, vou deferir contra ela. Então, eu não quero me explicar também, porque não tem explicação a violência em si, né? E, de novo, a minha dor não pode diminuir a dor dela, embora eu sinta muita dor. E nós vamos falar de dores, das histórias das dores. Tá? Espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo. Oi, gente. Também estou muito feliz com a repercussão, né? Muitas pessoas mandando mensagem para gente, compartilhando histórias também. E isso acaba provocando. A gente tinha todo um script para tratar de outras coisas, mas foi muito legal como que um assunto foi puxando o outro, como que as próprias pessoas foram se identificando também e fizeram com que a gente sentisse vontade de continuar falando sobre isso. E sim, as histórias das pessoas, elas acabam de alguma forma evidenciando por que, que as pessoas agiram dessa ou daquela forma. Isso aí, né, isso é uma coisa que a gente concorda, todo mundo concorda mesmo, não tem como, né? Eu costumo falar assim, Virginia, a pessoa, ela acredita mesmo naquilo. Quando ela quando ela tem uma determinada atitude, ela acredita, ela não faz porque ela está fazendo e pensando assim, vou fazer essa maldade. Obviamente que tem, mas eu estou dizendo das histórias familiares, até mesmo da questão da violência contra as mulheres. O que acontece é que a gente, quando você falava, me fez pensar uma coisa, Virginia, a gente precisa se responsabilizar, né? As pessoas precisam se responsabilizar. Por mais que aquilo abra uma ferida muito grande. Por exemplo, quando eu lembro de coisas que eu passei com o Gabriel quando ele era criança, eu brigava muito, gritava às vezes com ele, batia também. E me dá muita tristeza quando eu lembro disso. Se eu me dá arrependimento, tristeza, me dá dor, sim, sabe? Mas eu preciso me responsabilizar. Eu sei que eu era muito jovem, né, que eu estava também aprendendo a viver, aprendendo sobre a vida, e era muito difícil para mim também, mas isso não justifica mesmo. Acho que faz a gente compreender, a gente compreende, né, e usa isso para não punir também, e revitimizar, né, revitimizar, punir, buscar um sistema de punição para essa família. A gente já falou várias vezes aqui que não é isso, mas a gente precisa se responsabilizar. Falar, olha, realmente isso não estava certo. Não está certo. Como é que eu posso mudar a rota a partir de agora? O que eu posso fazer para. Porque também, se a gente só justifica, a gente também não consegue mudar, né? A gente não consegue se responsabilizar. Acho que essa palavra da responsabilização, esse entendimento sobre a responsabilização, super importante, né? Nossa, gostei muito de você trazer isso. Eu acho que é uma coisa muito boa, né? A responsabilização, ela é muito, muito, sem dúvida, muito importante. E aí, enquanto você falava, eu pensei em algumas coisas, né, a respeito disso. É o silêncio.
o silêncio das famílias que são ensurdecedores, de não darem conta de conversar sobre os ocorridos e como aquilo afetou, marcou aquela família, aquela estrutura familiar. Estrutura, inclusive, que pode ter sido balançada por esses eventos. Então, enquanto você falava de responsabilização, teve um post, né, daquele Instagram neurocompatível, que ela repostou alguém falando assim, nó, cara, eu descobri que tem pais que pedem desculpa e fiquei chocado que isso existe, assim. O que faz de nós, pais, acharmos que a gente não erra? O que faz de nós, pais, acharmos que o que fizemos está ok? Hoje de manhã eu estava dando uma supervisão, né, de uma outra aluna que também falou, que está escutando o nosso podcast, e ela tem um filho adolescente. E aí ela falou assim, nossa, lá em casa às vezes é muito difícil, porque eu tenho que interferir na criação do meu marido, que repete a maneira como ele foi criado. E aí ela questiona, mas fulano, você não tem muita dor ao falar da sua família? E por que você está fazendo igual? Bom, então eu acho que tem algumas coisas, né? A responsabilização, olha, eu causo dor. Eu causo dor. E eu tenho uma escolha agora. Eu continuo causando dor, eu mudo a rota para eu tornar a minha relação melhor com esse sujeito, de maneira que seja saudável para nós dois. Mas para isso, o que eu posso fazer? Sabe? Então, isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Como mudar a rota, sabe, Nayara? E também admitir que eu posso errar, que é possível que eu erre. Bom, mas vamos falar um pouco de história, né? Me ajuda a falar a pronúncia correta. Aquela moça que fez um TED sobre o perigo de uma história só. Como é que ela chama? Uai, Chimama. me deu um branco aqui agora. Chimamanda? Isso, Chimamanda. Chimamanda Ngozi. Isso. Obrigada. E aí ela fala do perigo da história contada por uma pessoa só, né? Ela fala de história de países, mas se eu reduzir um pouquinho, eu tenho um perigo da história contada da família da Virgínia só pela Virgínia, né? Então, se você contar, se você pedir para o meu pai contar essa história, ele vai ter a versão dele. Se você pedir para minha irmã do meio contar essa história, ela vai ter a visão dela, a percepção dela. Se você pedir a minha irmã mais nova para contar essa história, ela também vai ter uma outra percepção e minha mãe ainda uma terceira. Todo mundo vai ter um olhar diferente sobre o mesmo fato, porque eles perceberam isso de maneira diferente. E está errado? Não. O que a gente está pedindo aqui é para que a gente possa só limpar as lentes e enxergar do ponto de vista do outro, escutando o outro, expressando empatia pelo outro e não disputando desgraça, né? Eu brinco isso, assim, que às vezes, né, eu conto uma história para você assim, nossa, menina, dormi nada essa noite. Só umas 4 horas. Aí você vira para mim e fala assim, tô virada tem uns 3 dias. A gente fica disputando desgraça. Então, o que é a ideia? Não existe uma dor maior do que a outra. Existem dores. A minha dor não diminui a dor do outro. De forma nenhuma. E a gente não está competindo, né? E nem está disputando o que dói mais. São dores. Sim, isso que você disse da história é muito interessante, né? Eu tenho, dentro da perspectiva que eu trabalho, assim, tenho uma atenção muito especial para a questão da história como um todo. Tanto da história social, né? Eu falo que o nosso corpo é um corpo histórico,
Porque o nosso corpo, ele guarda memória, ele guarda história. Hoje, inclusive, na aula eu falava sobre isso de manhã. Falei, gente, eu trabalhei na PAC, né, na prisão feminina lá em Itaúna, e aí o método da PAC fala assim: vamos matar o criminoso e restaurar o homem. Então, você mata a história da pessoa, o que ela fez, né, que é uma herança na criminalidade, para poder sobrar uma pessoa boa, depois de ter matado o criminoso. E eu trabalhava brava com isso, porque eu nunca, isso não é possível, eu nunca acreditei nisso, não existe. Ninguém, você não vai matar a história de ninguém, não é possível. Né? O nosso corpo é um corpo histórico, o corpo histórico da história que é materializada socialmente, historicamente, do ponto de vista da cultura também, né? Do ponto de vista bem antropológico. Então, o nosso corpo ele registra a história social desde que a gente nasce, e também as nossas histórias de vida, que também são sociais também, né? Assim, mas que tem a ver com a nossa família, que tem a ver com a escola, que tem a ver com a religião, tudo que nos atravessou, tudo que nos atravessa, né? E vai formar aí essa nossa subjetividade. Então, Virgínia, essa história também materializada em cada um de nós, ela também por si só, ela realmente ela é diferente, porque ela foi singularizada, ela é de acordo com o que a Virgínia dá conta de entender também, de elaborar e de viver, né? Porque também nós somos pessoas diferentes. Às vezes, o modo como uma pessoa recebe uma questão violenta nunca é bom, tá? Nunca é bom. Mas o modo como a gente responde, ele é singular, ele é único. Né? Eu vejo muito isso, assim. Eu até corrijo sempre minha mãe quando ela faz isso. A minha mãe tem o costume de falar assim: ai, mas eu não sofro por essas coisas, não. Ah, mas eu não vejo assim, não. Ai, eu não sinto isso. Sempre diminuindo, tentando diminuir aquilo que a pessoa está sentindo. Não sei se é diminuir, mas é dizer que aquilo é bobo, que aquilo é pequeno, né? Que aquilo não é tão grave, que aquilo não é tão sério. Sendo que cada um de nós vai ter um jeito, né, de compreender, de lidar com essa dor, de sentir essa dor. Mas é a questão da história, voltando à questão da história. A memória é um substrato extremamente importante para nós, né? Sobretudo na psicologia social, a gente começou falando sobre isso aqui hoje, nos bastidores, né? Gente, mas a Virgínia, a gente não briga não, viu? Não é brigando não, esse é os nossos correntes de pensamento que são diferentes, são diversas, e a gente não tem consenso de tudo com ninguém, nem vocês que estão ouvindo a gente, né? Tem que ter consenso de tudo que nós estamos dizendo, por isso que a gente gosta de escutar a opinião. Mas a questão da valorização da história, né, no sentido de que a gente tem uma memória social, afetiva, que é construída a partir dessa sociabilidade. Então, essa atenção para a memória, para a história, é algo que a gente já faz muito assim, na psicologia. Então, na psicologia social, eu estou feito intervenção psicossocial utilizando a história de vida, o método de história de vida, e aí tem aluno que fala assim, professora, mas qual que é a importância de escutar a história dessa pessoa? Por que escutar a história da pessoa? Gente, porque a história, né, é na história que reside também essas questões da memória, né, e as questões traumáticas que essa pessoa carrega. Né? Quando você escuta a história, quando você entende a história dessa pessoa, você vai entender a carga traumática que ela tem. Então, essas famílias, até mesmo as famílias violentas, os próprios agressores de mulheres, eles constroem a gente vai falar de subjetividade, né? Assim, um processo subjetivo, de construção de subjetividade, pautado nessa história que eles também viveram. Né? Então, é muito difícil para muitas famílias reproduzir alguma coisa diferente disso que viveu, porque essa história que essa pessoa viveu realmente é muito forte, realmente é muito difícil. Mas é o que nós estamos falando o tempo todo. A gente não pode usar isso para justificar, para continuar justificando, porque senão a gente também nunca vai mudar a roda da história. A gente vai ficar sempre reproduzindo, reproduzindo. Tem que ter um fim, esse ciclo ele tem que ter um fim, a gente tem que parar esse ciclo. Né? Então, é muita coisa, Virginia, é muita coisa. Sim, e eu gosto quando você fala, né? Cada um tem uma perspectiva de olhar o mundo, né? Acho que cada um tem uma janela pela qual olha o mundo, inclusive pessoas da mesma família podem olhar o mundo por janelas diferentes. E quando a gente reduz ou subtrai ou desconsidera o jeito que a pessoa olhou o mundo,
né? É como se a gente violentasse de novo. Deixa eu melhorar isso. Eu tenho um paciente, né, que estava contando que essa história de violência vem muito atrás da história dele. E aí eu queria abrir um parêntese, que a gente fala que a terapia cognitivo-comportamental ela é voltada para o presente, sabe? A gente vai tentar reduzir, né, os sintomas desse paciente no momento presente, né? Porque no momento, o que está acontecendo? Porque boa parte da gente, a gente mora na nossa história, né? E, ok, mas eu nunca deixo para os meus alunos esquecerem para olhar para essa história, porque quanto mais difícil essa história, mais a gente não consegue sair dela, mais a gente mora nela, mais a gente rumina nela. E a gente começou conversando sobre isso, né? Assim, o quanto estou tentando fazer um TBT, né, Nayara? Né, da minha gravidez, da Elis. Primeiro eu não achava foto. Depois eu achava as fotos que eu não estava com uma expressão muito boa. Porque a minha história gestacional não foi uma história tranquila, feliz, que eu estava bem ali, né? Muito pelo contrário, estava até muito triste e deprimida. Hoje eu consigo ler isso. Mas naquele momento eu não sabia disso, sabe? Então, isso se expressa no meu rosto. Né? Tem uma história. Só que se eu morar naquela história ainda, como até hoje eu morei, o que eu sinto hoje pela minha filha fica marcado, atravessado pelaquela história que eu morei. Eu morei por muito tempo, 15 anos. Eu brinco que esse Mamapod está sendo terapêutico para mim, que eu estou conseguindo vir morar no presente e acessar a minha filha hoje, agora. A minha história, graças, né, a Deus, passou, e graças que eu estou pensando sobre ela e vendo que eu estou... É possível acessar outras possibilidades, entrando em contato com a minha vida agora. E eu estou atravessada da minha história, mas é possível eu olhar ela, ver o que eu trago dela, para eu conseguir acessar a minha filha agora. Isso que é possível, né? Então, hoje, eu sabendo a minha história, que eu olho para a Elis, eu não vejo a Elis, eu vejo a minha história, eu consigo falar assim, para um pouco. Você está respondendo ao quê quando essa menina te atravessa? A ela, que está em fase de desenvolvimento, ou a sua própria história, que foi atravessada de dificuldade e desafios depois que ela nasceu, ou quando ela foi gerada? Entende? Consegue? Eu quero muito. A Elis ficou bem brava do nosso terceiro episódio. Ela falou assim: mãe, as pessoas têm que entender o que vocês estão falando. Entendeu? Esse eu não trouxe nenhuma teoria, mas eu já falei de teoria aqui, né? Isso. Então, assim, gente, o que eu tô querendo dizer? Eu quero que vocês entendam o mais claramente possível. E se eu estiver falando difícil, me corrijam, que eu quero entender. A minha filha é uma pessoa. A história da minha filha não é a minha filha. A história pela qual a minha filha foi gerada não é a Elis. A história do relacionamento que eu tive, pela qual a origem, que a Elis nasceu, não é a Elis. E eu só vou conseguir tratar bem a Elis como uma pessoa e dar a ela o seu devido respeito e lugar quando eu separo a história dela. Eu vou ter que fazer isso, eu preciso fazer isso. Para eu dar conta de encostar nela de verdade e acessar ela de verdade. Porque, por enquanto, por 15 anos, eu morei na minha história da Elis. E, às vezes, eu moro na minha própria história de violência e repito a violência. Os meus pais não são a minha história com eles. Eles são uma ótima pessoa. E teve um momento da minha vida que eu não sou ingrata, né? Que eles me sustentaram, me suportaram, principalmente quando eu consegui dar conta de sair daquela relação. E retornei para a casa deles, com 22 anos, com uma menina de 2 anos. Então, eu não me esqueço que eles foram suporte
para eu ser quem eu sou hoje. Tá? Então, eu quero só marcar que eles não são só aquela história de violência. Eles são pessoas muito boas, né, que são atravessados de histórias violentas, né? E que aquelas pessoas que também criaram eles foram atravessados de histórias violentas, e essa violência só se perpetuou, não foi do nada. O que nós estamos tentando aqui é construir novas histórias. O que eu quero que a minha filha, né? Eu lembro que na última terapeuta que eu fui, aí eu falei para ela assim, mas vai dar tempo? Aí ela falou assim, mas enquanto a vida há tempo. Enquanto a vida tem chance de mudar, tem chance de fazer de novo, tem chance de construir uma relação, tem chance de sermos pessoas novas. Então, o que eu acho que eu queria muito que tocasse, né, nesses pais que nos escutam, é exatamente isso, assim. Não é que ignora a sua história, de jeito nenhum. Vamos olhar para ela? Vamos ver o que efeitos que ela trouxe sobre você? Vamos ver o que ela fez de você? E agora, o que a gente pode fazer com isso? O que você quer fazer com isso? Não sei como é que você pensa, né, Nari? Não, pensa exatamente assim. Eu vejo muito, né? Eu até estava te falando isso. Eu vejo que a relação do Elvis com a filha dele é atravessada pela relação que ele teve com a mãe dela e as dificuldades que eles tiveram. Há pouquíssimo tempo, eu viajei para a praia com meu pai, a gente foi com a nossa família para... A gente sempre vai com a nossa família para a praia, para Ubatuba. E meu pai, ele nunca foi, nunca tinha ido. Sempre os meus tios, minhas tias, todo mundo, meu pai nunca ia. E aí meu pai foi com a gente dessa vez e tal. E foi muito difícil, assim, para mim, porque... Opa, Nai, só me explica aqui. É com a família dele que você Do viaja? meu pai, do meu pai. As tias dos pátios de pai. Irmãs do meu pai, os irmãos do meu pai. Entendi. E aí, então, e aí com meu filho, a filha do Elbert, o Elbert, meu irmão, todo mundo, minha família inteira. Dá quase 40 pessoas quando a gente vai para Ubatuba. Todo carnaval a gente ia. 2020 foi o último carnaval que a gente foi. E aí, de 2019, meu pai foi. E aí o meu pai... Foi muito difícil, porque o meu pai falava muito da minha mãe no carro. Eles são separados, né, há bastante tempo. Tocava uma música, meu pai falava, a sua mãe, não sei o que, essa música, não sei o que. Aí teve um momento que ele tentou falar alguma coisa dela que eu achei que você tinha dado uma travadinha. E aí meu pai, ele falou, alguma coisa da minha mãe. Eu falei, olha, pai, não gosto que fala da minha mãe e tal, você fala mal, né? Deu uma corrigida nele. Mas eu entendi uma coisa nessa viagem. O quanto a minha presença faz ele lembrar a minha mãe, né? O quanto eu percebi isso, assim. Porque se ele estava falando daquele jeito da minha mãe, eu tenho certeza que no final de semana que ele está com os amigos dele, com outras pessoas, ele não fica falando assim da minha mãe, lembrando dela, com as músicas. Então ele estava me vendo ali, vendo a minha mãe ali em mim. Alguma coisa em mim estava remontando para ele. E o quanto era difícil para ele, né? Assim, mas ele não estava me tratando mal, nem nada, nem me trata mal, mas assim, alguma coisa estava acontecendo. Eu entendi que tinha alguma coisa acontecendo. E entendi, então, que a minha história com ele é também, de alguma forma, atravessada. Eu tentei procurar outra palavra, mas é essa palavra mesmo, atravessada pela história dele com a minha mãe. Né? Como é que a gente não consegue? E aí a gente às vezes fica pensando, pô, mas é o adulto tem que dar conta de fazer isso. Mas não dá, gente, não dá. Nós somos os adultos, a gente também não dá, né? Nós também precisamos de cuidado, nós também precisamos de reflexão, de parar, de pensar, de terapia. A gente precisa de olhar para isso. Aí acho que é a coisa da responsabilização. E às vezes é difícil olhar, às vezes a gente não quer mesmo, né? A gente não quer se haver com isso, né? Então, isso foi uma coisa interessante, você falando, me fez lembrar desse fato com meu pai. Nem estava lembrando, lembrei disso agora. Que a história, então, minha com meu pai não é a história dele com a minha mãe.
Mas como é que separa isso, né? Como é que faz separação se os quase 18 anos que eles viveram juntos foi meus quase 18 anos de vida, né? Que a gente viveu dentro daquela dificuldade, das brigas, das dificuldades econômicas, do temperamento do meu pai, do temperamento da minha mãe, da solidão que eu sentia, da vontade que eu tinha de ir para a praia, igual os meus colegas iam com os pais, de fazer as coisas junto, e não tinha, né? Então, isso, eu fico pensando sempre assim, se ele escuta isso, né? Se isso chega até ele, isso dói, deve doer. A gente tem falado muito disso, né, também. Quanto que esse outro que machucou, quando ele sabe que machucou a gente, como é que dói? E quando a gente pensa também que a gente está machucando nossos filhos, né? Como é que nos dói? Aí eu estou entendendo que você está dizendo assim, Virgínia, então a gente tem que se responsabilizar, foi o que eu disse também, e mudar isso. E escutar o outro dizer, te machuquei, desculpa. Eu, ainda bem, nunca tive dificuldade de pedir desculpa para o Gabriel. Mas já machuquei ele muito e devo machucar ainda constantemente, né? Mas também quero mudar, acho que a gente tem que fazer esse movimento mesmo. Então, eu sempre tive muita dificuldade de pedir desculpa, mas eu queria voltar um pouquinho, que é do ponto de vista que você fala assim, é importante a gente saber. Mas, Nayara, para a gente saber, é tão difícil, não é simples, Difícil, não. Não é um, difícil. né? Então, Virginia, eu acho que a gente também é muito cheio de razão. A gente vai sempre, e é aquilo que eu falava no episódio passado, a gente vai sempre trazer à tona a questão da nossa razão. Aí, ele chamou nossa atenção, mas eu vou ter que recuperar aqui o Paulo Freire, né? Assim, com a coisa das pedagogias dele. A gente precisa criar para a liberdade e a gente não está preparado para isso. O que eu estou chamando de criar para a liberdade? A gente não aceita ser confrontado. Então, quando eu falo a gente, eu estou falando nossos pais também não devem aceitar. Eu digo até a gente como professora. Como é difícil nos colocar no lugar de ouvinte, quando a gente tem uma posição marcada por uma superioridade de alguém. Aí não estou falando uma superioridade da questão da posição social enquanto status. Estou falando enquanto lugar de saber mesmo. Né? O pai, a mãe implica mais saber sobre o filho. A professora implica mais saber sobre aquele aluno. Até nossa posição enquanto psicólogas também. Desconstruir esse lugar, né, de maior saber, de poder, de autoritarismo, e falar assim, fulano, diga então, fale. Porque eu vejo, estou dizendo por mim, esse lugar de querer sempre estar com razão. O Gabriel, às vezes, tem uns movimentos de ficar meio, fazer umas caras para mim, ensinar as coisas que eu falo, eu fico bravo, eu não aceito. Eu não aceito nem ele mudar a expressão para mim. Poxa, mas isso é tão autoritário. Por que a pessoa não pode mudar a expressão? Não pode discordar porque é filho? Tem a coisa do respeito, aquele respeito militarista que parece que ainda vive dentro de nós, né? Assim, o carcereiro que mora dentro de nós, que eu vou puxar para os meus conhecimentos, né? O, tem o Edson Passetti, que é um criminalista muito interessante que eu estudo, ele fala, né, que a gente precisa abolir o castigo da alma. A gente tem que matar o carcereiro que mora dentro de nós, que é aquele serzinho que mora dentro de nós, pronto para punir, para reprimir, para dizer o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. é muito engraçado você falar isso, porque tem uma perspectiva que é do treinamento de pais, né? E a gente ensina que para deixar, né, as consequências das ações. Para o menino ficar sensível, olha, se você fez alguma coisa, isso vai produzir uma consequência. Mas o pai fala assim: só isso? Você não vai fazer mais nada? Sim, eu não vou punir, não vou castigar, não vou tirar nada dele? Como assim? E aí você também vê por outro lado, eu já tirei tudo dele e não adiantou nada. Eu falei, não é. Então vamos tentar outra coisa? É muito difícil. Às vezes tirou até o contato, né? O afeto. Eu tenho um paciente que eu tenho insistido tanto com ele para sair com o filho, tanto. Eu já contei até aqui no podcast, quem me acompanha no Instagram viu. No meio do ano eu viajei com o Gabriel, só nós dois. A gente foi também com a minha amiga e o filho dela. Mas quando eu falo só nós dois, porque tem bastante tempo que a gente tem viajado com a família, ou com o Elbert, a filha dele. E antigamente a gente viajava muito juntos. Nós dois íamos para Milho Verde direto, só nós dois, para Lapinha, porque eu tinha muitos amigos nessas cidadezinhas de interior. Minhas amigas iam morar, eu tinha amiga que morava na Serra do Cipó, na Lapinha, então eu pegava ele pequenininho,
botava ele dentro do carro e a gente vivia na cachoeira, a gente vivia no mato. E essa relação que a gente tinha, essa proximidade um com o outro, sempre foi muito importante para mim. Esses dias a gente foi na exposição lá no CCBB, aquela exposição que tinha piscina, esqueci o nome, Enche, Carlos Enche, que foi maravilhosa. Nós fomos só nós dois. Eu tento fazer esse movimento, mas a gente há muito tempo que não viajava só nós dois. E foi, assim, incrível. Como é importante esse tempo. Tira tudo. Coloca o que no lugar? Dá o que para essa pessoa? Contato, afeto, tempo de qualidade juntos. Né? Por exemplo, quando a gente se junta, a gente ri muito, a gente dá muita gargalhada. Que eu faço muita gracinha. Assim. Quem é meu aluno também vai saber. Virginia, eu faço muita palhaçada, assim na aula, para dar uma descontraída, eu falo, como eu sou muito antenada na internet, né, eu gosto muito de meme, de piada, Gabriel morre de rir. Eu acho isso tão importante. Eu acho que isso foi a coisa que salvou a minha vida e do Gabriel, a relação que a gente construiu. Né? Assim, desde pequeno ele não teve contato com o pai, né? O pai do Gabriel, ele rompe com a gente, assim, e promete de encontrar e não vai, promete de buscar e não busca. Passou a vida do Gabriel fazendo isso. Quando o Gabriel fez 18 anos, ele parou de pagar pensão. Ele pagava uma pensão lá para ele, né? Bem pequena também, e sumiu, assim, some. Aí ele some de uma vez. E outro dia desse, o Gabriel me perguntou, ele falou assim, mãe, se eu tiver, que eu estava falando do meu pai para ele, para o Gabriel, falando, o seu avô, isso, numa conversa reflexiva. Aí ele falou assim comigo, mãe, se eu tivesse tido contato com meu pai, como será que teria sido? Olha isso. Eu falei, Biel, não tem como a gente saber. Não tem como, porque tudo que a gente pensar vai ser fantasia. A gente só sabe como que as coisas vão ser vivendo as coisas. Né? A gente só sabe tendo a experiência material, concreta. A vida requer essa concretude. O resto é fantasia, do seu imaginário. Poderia ter sido ótimo, poderia ter sido ruim. Olha para você ver, a gente tem pais que são filhos que estão junto com o pai, e esse filho reclama desse pai. Né? Aquilo que você acha que seria maravilhoso você viver, tem alguém vivendo e achando horrível. Né? Então, só se você vivesse isso, que você ia saber. Então, como eu tive que passar minha vida toda contornando isso com o Gabriel, eu acho que isso nos aproximou muito, porque a gente sempre teve muito um ao outro. A gente precisou muito de ter um ao outro para conseguir sobreviver. Às vezes eu brinco com ele e falo com ele que nós dois somos sobreviventes, né? Porque a gente precisou disso. Teve momentos, Virgínia, do Gabriel criança, que eu tive que falar com ele assim, olha, vou te falar sobre o poema da Clarice Lispector, que ela fala assim, apesar de, nós devemos comer, apesar de, nós devemos nos vestir, apesar de, nós devemos... Foi o apesar de que me deu uma angústia, eu fui criadora de minha própria vida. Eu falo com ele. Esse não é um poema, não, é do livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Isso mesmo, está lá no Livro dos Prazeres. Eu falo com ele, a gente precisa ser feliz apesar das nossas dificuldades, das histórias difíceis que a gente... Você vai ser muito feliz apesar disso tudo. Eu te amo, você é maravilhoso para mim, na minha vida. Teve uma ocasião, vou contar só isso e vou deixar você falar, porque senão eu vou falar muito. Mas teve uma ocasião que ele estava com medo de mudar de turno na escola. Passou de tarde para de manhã com os meninos maiores. E eu falo, aí ele acorda de madrugada, teve um pesadelo. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, tô com muito medo. Ele era pequenininho, devia ter uns 10 anos, ou 9, não sei. Eu tô com medo, como é que vai ser a escola agora? Eu falei, olha, mas você não tinha medo de andar de bicicleta sem rodinha? Você não conseguiu? Você não tinha medo? Você vai conseguir também. Você vai tirar de letra, vai ser tudo certo, vai dar tudo certo. Amanhã eu vou estar aqui te esperando, você vai chegar feliz, me contando que foi ótimo. Quando ele chegou da escola, ele falou, mãe, foi muito bom, foi assim, foi assim, foi assim. Ai, mãe, muito obrigada por você ser terapêutica. Que legal! Não, essa passagem foi muito legal, assim, porque ele estava dizendo disso, né? Quando ele disse obrigado por você ser terapêutica, é obrigado por conversar comigo, né? Obrigado por me acalmar, que bom que você está aqui comigo, que bom que você falou aquilo para mim, me encorajou, e tem sido sempre assim. Está estudando agora e está fazendo estágio na área que ele está estudando. Nossa, mãe, vai ser difícil demais. Eles querem que eu faça isso e isso. Claro que não vai ser difícil, você vai conseguir, vai dar tudo. Mesma coisa daquela história lá de trás, né? Então, para mim, eu acho que a gente tem que apostar nas relações, na construção de boas relações, relações honestas, transparentes, sinceras,
com alegria também, que eu acho que isso é muito legal também, muito importante, e transparência, né? Ano passado eu passei situação difícil na época do finalização do doutorado, tentei com ele, falei com ele que não estava bem, pela primeira vez eu achava que minha cabeça não estava muito legal, que eu estava muito triste, estava chorando à toa, e ele foi um parceirão, ficou comigo, ficou do meu lado, e fala comigo sempre, mãe, você vai conseguir, mãe, você vai dar conta. Assistiu minha defesa da minha tese toda, né? Saímos para comemorar. Virgínia, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu diria: aposta na relação. Pode tirar coisas concretas e materiais, mas não destrói a relação. Né? Eu acho que a relação é o que aproxima, é o que cuida, é o que cura, é o que vai curar essas histórias difíceis que a gente tem, né? E eu gosto muito de te escutar, assim, e ver como a gente é diferente em termos de história nesse aspecto. Assim. É que eu descobri isso muito tarde. Assim, nunca é tarde, né? Sempre dá tempo. Então, o que me ajuda é que eu descobri em algum momento, que era aquilo que eu queria te falar, assim, olha, ter consciência disso, assim, de que a Elis, né, igual o seu pai, que você não é a relação fracassada do seu pai com a sua mãe, que você é uma pessoa, né, que você nasceu dessa história, mas você não é essa história, né, e que isso, pai, pode fazer com que você me conheça enquanto eu sou, né? Então, quem eu sou para você e a gente construir uma relação, seu pai não sabe disso, ele não se pergunta por isso, entende? Então, isso é o que eu consigo fazer hoje, né? Também de mãe separada, né? Mas ainda assim, de mães casadas que podem ter tido uma história que não foi legal na época que ela engravidou, que ela gerou, que ela pariu. E ela pode também estar vendo aquele menino como, né, como a interrupção da faculdade. Aquele menino eu tive que sair do trabalho. Aquele menino sabe? Ela vai ver aquilo que ela deixou de ter por conta daquele menino. Então, a gente separar essa história daquele sujeito e a gente se abrir para conhecer esse sujeito, a gente precisa de um percurso cognitivo, Nayara, que não é fácil. Eu lembro, né? Eu tive. E aí pode ser uma questão cognitiva minha também. Eu tive uma disciplina de psicologia experiencial na faculdade, existencial, gente, que era para a gente entrar em contato com essa experiência elementar. E aí você tinha 3 tipos de experiência elementar e você tinha que descrever uma experiência elementar, algo que tivesse transformado a sua existência. Não vou saber definir, porque eu também não, né? Isso para mim era difícil, porque eu tinha para mim que nem todo mundo podia viver uma experiência elementar. E eu tenho para você, Nayara, que as pessoas não se perguntam por isso, elas vivem. Elas vivem no automático, elas vivem, sabe? Infelizmente ou felizmente, foi o que eu, conversando com um aluno, um paciente meu hoje, é como às vezes a gente deixa as coisas acontecer sem... Acho que a palavra responsabilizar é boa. A gente deixa acontecer sem nos responsabilizar, sem nos envolver com a nossa própria história. A gente deixa a história acontecer. Mas tem uma falta de cuidado, né, Virgínia, com o outro. Mas não é só isso, Nayara. Se você não tem modelo, se você não foi ensinada, eu tenho sempre uma preocupação de estar dando um modelo, de estar dando um exemplo, de estar dando alguma coisa concreta, porque só a reflexão... Tá bom, refletir. O que eu faço com isso? Sim. Você entende? Não, e às vezes não é possível nem refletir, né? Não tem repertório, né? Exato, exato. Então, eu não sei o que eu senti, eu vou refletir como. E o sujeito fica no reflexo e não sabe o que fazer com aquilo. Eu fico muito angustiada com alguns processos terapêuticos que o sujeito não consegue movimentar, sabe? E aí eu falo assim, meu Deus, o que está faltando aqui? E aí eu olho para a nossa relação. Eu aprendi relação agora, a importância da relação agora. Quando Demais, né?
a terapia analítico-funcional. Eu não entendi o que você falou. Não, demais, a relação é super importante, a construção, né? Sim, mas eu entendi a relação diferente. É necessário um rapport, é necessário um estabelecimento de confiança. É muito mais do que isso. A relação, ela possibilita demonstração de afeto, dificuldade de expressão, você dá modelo de quanto você é humano, da gente construir relações possíveis para esse sujeito generalizar lá fora. Então, quando hoje eu tenho um paciente que se exalta comigo na sessão, eu falo assim, opa, você viu o que aconteceu agora? Cara, foi legal demais ele, mas desculpa, eu não queria ter agido assim com você. Eu falei assim, mas é assim que você age na vida. Então eu preciso que aqui seja uma expressão, seja uma demonstração daquilo que você faz na vida, porque a gente consegue pensar em alternativas aqui. Aqui a gente está tendo tempo de pensar no aqui e agora. Então eu não sou sua história, eu não sou, mas você carrega tudo isso para aqui dentro dessa relação. O que a gente pode fazer com isso? Então, o processo terapêutico ele é riquíssimo, mas eu sei também que a gente está num país em que isso não é possível, que as pessoas não conseguem parar para olhar para a sua relação. E o que elas têm, Nayara, talvez, sejam, não é só o nosso, né? Sejam programas como o nosso, mas outros que estão possibilitando ela pensar, criar consciência, não silenciar a violência, falar sobre elas e pensar em outras trajetórias a partir delas. Então, eu não quero usar desse espaço para a gente justificar, e aí eu falo, o meu comportamento, eu fico muito feliz, Nayara, de ter você pensando na sua juventude e o que você conseguiu fazer, apesar de, e olhar para mim, e apesar de eu não ter conseguido, ainda é possível, apesar de. E eu estou tentando, com todas as minhas forças, criar relações melhores, pelo menos dentro da minha família nuclear, que é a que eu estou próxima, que é a que eu consigo mobilizar mais. E se eu conseguir criar com a minha família estendida, ótimo, ficarei muito feliz. Mas que não seja silenciado, que seja possível a gente falar disso. E sem silenciarmos uns aos outros, né? Eu não penso assim, não vivo assim. Vamos olhar com cuidado para isso, porque às vezes você também não percebe os seus próprios sentimentos, porque não te ensinaram a olhar para isso com devido cuidado. Ai, Virginia, isso é sério demais que você está dizendo. Tem uma tentativa de silenciamento do sentimento do outro, porque as famílias também vivem uns segredos familiares, né? Não sei se você já ouviu falar, isso é muito comum para casos de violência sexual. Então, as famílias, elas preferem fazer o silêncio em torno... Ó, deu uma travadinha aqui. Preferem fazer um silêncio em torno daquele acontecimento, também porque evita causar desconforto, evita causar briga, evita causar mal-estar. Eu sou totalmente contra coisas silenciadas. Eu acho que os não ditos são ensurdecedores, coisas que não podem ser ditas. Eu sou uma boca aberta. Eu não gosto de nada, eu não gosto, Virginia, de nada escondido. Um sentimento, não gosto de poeira debaixo do tapete, não gosto. Eu gosto das coisas muito claras e faladas e abertas. Eu gostaria de viver num mundo onde todo mundo pudesse dizer o que sente, sem ofensa, obviamente, mas que o nosso sentimento fosse uma coisa mais natural. Olha, Virgínia, até mesmo em relação às amizades, eu prezo isso pra caramba. Faço, olha, Virgínia, se realmente precisar, que tem muita coisa que a gente pode passar por cima, é um momento e tudo. Mas se for uma coisa para Virgínia, olha, eu acho que isso aqui não foi legal, não é bom, né? Assim, olha, eu acho que isso aqui foi bom, foi muito bom. Pronto. Mas essa coisa do silêncio, do silenciar, tentar silenciar, olha, isso que você está sentindo é bobagem. Não sente isso, não. Eu não vejo assim. Por que você está sentindo isso, né? Ninguém está vendo assim, só você que está. Eu acho que isso é um silenciamento e eu acho que isso faz parte do segredo familiar, que é para preservar alguém, Contar principalmente a própria pessoa que agrediu.
Sim, sabe? sim. E aí, o que isso causa na pessoa que sente violência, sabe? Tem um livro que chama do Jeffrey Young, que ele relata alguns casos clínicos. E aí é um caso de abuso sexual, né? Em que a mãe tomava o remédio para dormir, e aí quando a mãe adormecia, o padrasto ia molestar a criança. E aí no outro dia, ela tá assim, eu só posso estar doida. Isso não aconteceu. Porque essa normalidade aqui, como se nada tivesse acontecido, né? Então, tenho relatos de pacientes que eles falavam, né? Depois de apanhar, ele ficava com raiva, sentia muito injustiçado, e a família fingia que nada tinha acontecido, assim. Aí, uma cena, né, que esse sujeito me contou, que o pai comprava sorvete, e aí o sujeito não queria tomar sorvete, e o pai, você não vai lá tomar, não? Aí ele dava vontade de xingar, mas eu levantava e tomava sorvete. Sabe? E o tanto que aquilo era violento de novo, né? A sensação é, será que eu tô doido, né? Será que isso não aconteceu? Ou será que isso é bobagem, né? Assim, será que é natural, né? Muita mulher vítima de violência, ela demora para poder conseguir tomar qualquer tipo de atitude porque ela não se percebe vítima de violência. Ela não entende que aquilo ali que está acontecendo. Primeira coisa para a gente poder trabalhar com uma mulher vítima de violência é entender se de fato ela percebe que aquilo ali que ela está vivendo é uma violência. Não, engraçado você falar disso. Eu estava vendo um estudo multicêntrico sobre violência contra o idoso. E aí apareceu que o Brasil tinha um dos menores índices de violências do mundo, assim. E aí eles foram chegar mais de perto, assim, como assim que o Brasil tinha o menor índice de violência? Aí, o que eles sacaram? Os idosos não sabiam o que era violência. O negócio foi tão... É tão triste você pensar um trem desse, sabe? Assim, das pessoas não saberem o que é violência. E Que aí, aquilo que está vivendo é uma violência, né? exatamente. Então, quando a gente silencia, é como se a gente dissesse assim, não foi nada, né? E aí eu só queria contar, assim, para a gente ir finalizando, né? A gente tem que encerrar, que a gente fala demais. É o seguinte, gente. Então, pensa você, eu nasci para esse mundo. As pessoas que me cercam, elas têm uma função de me apresentar o mundo. Elas nomeiam para mim, olha, isso aqui é um cachorro, olha, isso aqui é o céu, olha, isso aqui é a sua mãe, esse aqui é o seu pai. Olha, você caiu. Nossa, isso chama machucado. Olha, e o sujeito chora. Ah, tá doendo? Você tem que nomear. Olha, então a gente precisa dar nome às coisas. Tem um filme que é muito triste, mas quando eu dava aula de consciência para os meus alunos, eu passava ele, chama O Quarto de Jack. Ah, tá vendo, Virgínia? Psicologia social também, quarto de Jack. Mas é porque, Nayara, você vê, né? O Jack foi um menino que ele nasceu dentro do quarto de uma mulher que foi sequestrada. Violência, violência, violência. Mas o que eu queria mostrar para os meninos era: olha como a mãe apresenta o mundo para aquela criança. O menino nasceu, viveu 7 anos dentro de um quarto e tudo que ele sabia que existia era aquele quarto. Se ninguém tirar ele do quarto, para ele o quarto é o mundo. E a mãe manda ele para fora daquele quarto. Olha, existe mais coisas fora desse quarto. Então, eu acho que a gente, quanto psicólogo, a gente tem uma função, né, quase materna, de nomear esse outro mundo para esse sujeito, né? Então, aqui, a gente está tentando mostrar também, gente, tem mais coisas além daquilo que a gente vive. Só que esse podcast não é terapia, não pode ser terapia, né? Esse videocast, o máximo que ele é terapêutico, que te ajuda a refletir, mas ainda não te ajuda a nomear as suas dores, aonde dói, como é que é o nome disso, como é que você deu um nome para isso, para a gente ajudar a entender isso juntos. Isso a gente vai chamar de consciência. Isso é difícil. Não é um processo simples, semelhante. Então, hoje, o que a gente vem contar para você de histórias de dor é para dar consciência. Falar que essa dor, ela tem uma história
E essas pessoas que causaram dor também têm histórias. Mas se a gente só justificar a história de quem causa dor, é como se a gente explicasse e dissesse para quem viveu a dor: tá tudo bem sua dor, isso daí, ele sentiu dor, por isso que ele te machucou. É aquela fala, né? Quem é machucado, machuca. Quem é ferido, fere. E tá tudo certo? Não. Quem é ferido tem que curar suas feridas. Não pode ferir o outro. Então, vamos olhar para suas feridas, por favor? Vamos tentar não ferirmos uns aos outros. É nossa função. Eu sei que pode ser violento, mas é um convite para nós nos cuidarmos. A dor do outro não pode diminuir a minha dor. A minha dor não pode diminuir a dor que eu causo na minha filha. Sabe? E eu queria só, para finalizar, contar uma experiência que foi ser chamada lá na terapia da Elis. Ela me contar, né, de coisas que foi muito difícil para mim. É de saber que eu causo dor na Elis. Sabe? E o que eu vou fazer com isso agora, Naya? Que é difícil demais. É difícil demais. Vamos enfrentar, né? E nos responsabilizar, né, por isso e seguir em frente, né? Porque o caminho para isso é se curar mesmo, né? Se cuidar. Dá tempo. O que eu tenho para dizer é que dá tempo. Dá, claro. Dá tempo. Estou aqui aprendendo a pedir desculpas. Dá tempo. Ai, que lindo, querida. Que lindo. Prazer, né? Que bom a gente poder falar sobre isso para as pessoas. Para mim, para você, para nós todos, né? Muito bom. Te agradeço muito, eu acho, por essa conversa terapêutica de hoje. Eu também. E vai ter uma foto minha e da Elis, né? Olhando para essa história, em breve, de TBT. Pessoal, queria agradecer quem chegou até aqui, né? Quem está escutando a gente está recebendo o retorno de vocês. É muito legal, muito importante para nós, né, Virgínia? Porque essa era uma preocupação que eu tinha. Será que alguém vai escutar o que a gente está falando, né? Assim, será? Porque dá um trabalhão, viu, gente? Dá um trabalhão. E sim, as pessoas estão escutando, está sendo muito legal. Então, manda para a gente as coisas que vocês estão achando, estão pensando, o que vocês concordam, discordam, o que vocês estão refletindo. Obrigada e esperem e aguardem os próximos episódios. Exatamente. Um beijão. Beijão. Vou pedir para vocês deixarem seu like aqui, né? Aciona o sininho, porque toda semana tem episódio aí para vocês. Um beijo. Muito grande. Tchau.